Vamos então fazer a leitura do título da lição. O título da lição é Carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Como disse, aos amados irmãos e irmãs que possam estar então lendo a epístola apostólica de Paulo aos Efésios. Os irmãos ali vão ter a oportunidade de encontrar 6 capítulos e façam uma leitura com calma, uma leitura onde os irmãos possam compreender na medida do possível, versículo por versículo, lendo, relendo tantas vezes quantas forem necessárias para que os irmãos possam compreender. O texto áureo nos diz o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A paz do Senhor. Esse é o terceiro módulo, né? Onde nós vamos estar estudando o terceiro tópico, né, da lição, primeira lição do trimestre de 2020, do segundo trimestre, né, de 2020, que fala aqui sobre o propósito e a mensagem. Estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Primeiro subtópico, o propósito. Diz aqui a revista: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Depois diz o seguinte: também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. Passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas mais uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Aí nós lemos lá, né, em Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo número 2. Abra aí a sua Bíblia e você vai observar no capítulo número 2 a orientação do apóstolo Paulo nesse sentido. Diz aqui no versículo de número 1 a 10, eu vou ler para os irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas agora, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o texto ele fala claramente, né, da obra que Deus realizou nas nossas vidas. Aí diz o apóstolo Paulo, a partir daí, ele faz uma lembrança, né, de como nós fomos chamados, como nós fomos alcançados pela graça. Agora ele vai trazer, após essa introdução do capítulo 2, versículo de número 1 a 10, a partir do versículo 11, ele vai falar sobre a mudança que deve haver na vida do crente. Ele diz o seguinte,
capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículos número 11 em diante, diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitularam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o que de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em que um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz em vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aqui ele começa então fechando, dizendo: somos todos filhos de Deus, da família de Deus. Aqueles que foram alcançados e que agora estão vivendo a graça, né? Estão debaixo da graça. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresceste para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, todo esse processo é um processo de mudança. Há necessidade de mudança. E aí nós vemos, né, que havia uma dificuldade de mudança para os novos convertidos em Éfeso, por conta de muitos estarem ligados a religiões antigas, né? Não é o caso de muitas pessoas que estão hoje, né, inseridas no contexto da igreja, mas muitos sim vieram, né, de outras religiões, de outras práticas religiosas, e aí abandoná-las, deixar de colocar essas práticas religiosas no contexto da igreja, daquilo que você vivencia como a sua vida cristã, exercício da sua vida cristã, realmente se torna um pouco difícil. Algumas lideranças, né, e algumas lideranças, inclusive evangélicas, né, elas acabam inserindo no contexto da igreja algumas práticas similares àquilo que se praticava em religiões que não condiziam com a vontade de Deus e não estavam diretamente ligados à vontade de Deus e nem cumpriam aquilo que as Escrituras determinam. Então, muito semelhante a esses novos convertidos em Éfeso, ainda há hoje, né, pessoas vivenciando esse tipo de situação. Aí diz aqui o texto, né, continuando, destacando-se ainda a preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Então havia uma dificuldade de relacionamento entre os cristãos, novos cristãos, e os judeus cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo, sendo judeus, aceitaram a Cristo como Salvador e agora faziam parte da mesma igreja. Por fim, sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, temos aí a explicação, né, do propósito da epístola. Segundo subtópico fala sobre a mensagem. Qual é a mensagem, né, desta epístola? Aí vemos aqui a classificação da mensagem. A mensagem da epístola gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então, essa é a temática da epístola. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí nós vamos lá encontrar Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 5. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 5. Diz assim as Escrituras:
Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A palavra predestinou aqui, nós vamos estudar mais na frente, tem uma lição, né, que fala sobre predestinação, conforme tenho dito no primeiro vídeo, né, que vai falar sobre a predestinação. Nós temos aqui, né, dentre as lições, é a lição de número 3. Se você quiser depois dar uma lida na lição de número 3, sem problema. Tá? Você pode dar uma lida e mais para frente nós vamos estar estudando a lição de número 3 que fala sobre eleição e predestinação. O que vem a ser isso, né? Existe a predestinação? Será que ela é na forma que está sendo ensinada e falada por algumas lideranças evangélicas? Enfim, você vai aprender melhor sobre eleição e predestinação na lição de número 3 desse segundo trimestre de 2020. Então a mensagem ela está dividida, né? E aí nós vemos, né, num primeiro momento esse texto que acabamos de falar, e no segundo momento nós vemos a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Atos Apóstolos capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim as Escrituras: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também escrito, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, penhor é algo que precisa ser entendido, né? Nós fomos remidos. Essa palavra remissão fala sobre alguém ter pago um preço. E quem pagou esse preço? Você sabe muito bem quem pagou esse preço. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, verteu o seu sangue e, como diz as Escrituras, ele pagou o preço, ele nos remiu. Então, nós, ao sermos remidos, e aí mostrou para nós o valor que nós temos para Deus. Cada um de nós somos importantes e temos o valor diante de Deus. E aí, diz aqui, né, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor fala, né, de uma garantia. O Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na nossa vida é o penhor, é a garantia, né, da nossa herança. Então, enquanto estivermos selados pelo Espírito, mas podemos perder o selo? E aí vem a questão, né, que é levantada. Jesus advertiu a igreja, e aí você pode observar isso, tá? Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Você vai acompanhar lá no livro de Apocalipse, abra aí a sua Bíblia, capítulo de número 2, você vai encontrar o seguinte texto, né? Vamos aqui. Vou encontrar o texto rapidamente. Deixa eu ver aqui. Capítulo 2 não, capítulo 3 de Apocalipse. Versículo 10 diz assim: por que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, nós vemos que Jesus está dando uma advertência sobre a possibilidade da coroa ser tomada, da coroa ser perdida. Então, é uma advertência do próprio Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar atentos, né, a esse texto que foi escrito no livro de Apocalipse, uma das cartas, né, às igrejas da Ásia, e essa carta é a igreja em Filadélfia, e fala dessa advertência. Então é importante nós estarmos atentos a isso.
Aí vem o tópico, o ponto 3, né, que fala a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. É um dos temas, né, das temáticas dessa epístola. A reconciliação dos povos através da cruz de Cristo. Vamos encontrar lá no livro, na carta aos Efésios. Volte lá novamente, com calma, né? Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Você encontra aí o texto no versículo de número 16. Diz as Escrituras: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a reconciliação é um dos temas, né, que vão ser abordados nessa epístola. Aí nós temos outra temática, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 5. Diz assim as Escrituras, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo número 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então veja que é a revelação, né, que Deus tem dado aos seus filhos, né, aqueles que estão realmente recebendo do Espírito Santo a revelação das Escrituras. Por fim, nós temos aqui, né, a temática de número 5, que fala um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Aí nós temos o capítulo de número 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículo de número 3, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E depois nós temos nesse mesmo capítulo 4, versículo de número 30, que diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ainda temos, né, no capítulo de número 5, versículo de número 9, diz assim as Escrituras, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo número 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É a frutificação. Versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É a manifestação na adoração, né? A intercessão do Espírito Santo, né? Conforme diz a Escritura. E no versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando louvor, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, louvor a Deus. Então, tudo isso está sendo tratado na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Aí diz assim: os novos relacionamentos conjugais e na luta contra o diabo. Então, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Nós temos no capítulo 5, versículo 21, diz assim: sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. E no capítulo de número 6, versículo de número 20, diz aqui as Escrituras: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazendo. Então, nós temos aqui, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Nesse primeiro momento, essa lição, né, ela traz bastante informações históricas, bastante conteúdo, né, de informações a respeito de autoria, do propósito, mas a partir da segunda lição nós já começamos a entender a praticidade, né? Ou seja, como colocar em prática aquilo que a epístola aos Efésios, né? A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios tem trazido de ensinamento. Como colocar em prática isso na minha vida, no dia a dia, na minha vida enquanto igreja, como representante dos céus aqui na terra. Tenho certeza que você vai aprender, né, tudo aquilo que o apóstolo Paulo tem orientado, não só aos Efésios, mas a mim e a você também, através dessa epístola. A conclusão dessa lição é o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas aplicações para a vida cristã. Seu conteúdo
recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, é uma epístola que vai trazer bastante ensinamento e eu oriento você a continuar os seus estudos a partir da próxima lição. Tente obter o material, tente estudar, separar períodos, né, que você possa estar estudando, lendo a Bíblia, estudando a revista da Escola Dominical e tendo bastante material, né, para você aquecer cada vez mais a sua vida espiritual. Para finalizar, nós vamos então aqui ao questionário e as respostas. Questionário, primeira pergunta diz o seguinte: como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria? Você já leu juntamente conosco, a resposta está lá, né, nos primeiros tópicos, subtópicos que nós lemos aí no decorrer da lição. A resposta é: nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Segunda pergunta: em que período a epístola foi escrita? Resposta: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Então, uma daquelas cartas, né, tidas como cartas do cárcere. Nós também estudamos no decorrer da lição. Pergunta número 3. Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Nós também debatemos e falamos sobre isso, né? Quando falamos sobre a religião que se tornou em comércio. Enfim, nós temos aqui a resposta. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Quarta pergunta: cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso. Tivemos também a resposta lá, né? Não só Paulo, né? Mas tivemos Apolo, tivemos Priscila e Áquila, tivemos Timóteo e o apóstolo João, segundo os escritos ensinos de Irineu, conforme nós falamos lá também, né? Última pergunta: o que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Resposta: podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Deus abençoe seus estudos. Eu vou estar nessa semana também, né, gravando as aulas que virão mais à frente. Próxima aula, segunda lição, né, que estaremos estudando, que vai tratar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Espero que você utilize esse material como um apoio, né, mas que você possa também ter essa postura, né, de estar estudando a Bíblia, estar estudando a revista da Escola Dominical e aproveitando parte do seu tempo para aplicar como devoção, né, como um engrandecimento da sua vida espiritual, se alimentando da palavra de Deus de todo esse estudo. Deus abençoe a você e sua família, que você possa receber revelação do céu para todo esse aprendizado. É o que eu oro nesse momento ao Senhor e peço em nome do Senhor Jesus Cristo que continue abençoando a sua vida e a sua família. Amém.